Amém. Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também, por eles é admoestado o teu servo, e, em os guardar a grande recompensa, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Você pode sentar. Irmãos, quando Maria recebeu a visitação de um anjo, do anjo Gabriel, o anjo falou alguma coisa para ela. Salve, agraciada do Senhor. De ti sairá o guia, em outras palavras, né? De ti sairá o guia que vai apacentar o meu povo de Israel. E ela, ora, mas como será isso? Enquanto ela questionou, enquanto ela trocou ali as suas ideias naqueles segundos, não aconteceu nada, não veio nenhuma unção sobre ela, não houve nenhuma expressão de louvor, não aconteceu nada. Mas de repente ela diz assim, o anjo fala para ela, vai ser assim, 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 e ela diz assim, cumpra-se em mim as tuas palavras, cumpra-se em mim as palavras do Senhor. Então ela correu com esta declaração, esta submissão, esta aceitação, ela correu ao centro da vontade de Deus. Amém? Quando ela estava no centro da vontade de Deus, veio sobre ela a virtude do Espírito Santo e ela abriu os seus lábios para dizer em louvor e adoração: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, e grandes coisas me fez o Todo-Poderoso. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por que essa expressão de louvor? Porque ela estava no centro da vontade de Deus. Sabe qual é o louvor que chega lá diante do trono? É o louvor de quem está no centro da vontade de Deus. Por isso que nós sempre declaramos que existe uma diferença muito grande em cantar e louvar. Sempre dizemos, aqui
podemos tocar mal e podemos cantar mal, mas temos que ser enquadrados como verdadeiros adoradores. Porque para nós não importa, até importa dar o melhor na visão natural. Até importa tocar muito bem, até importa. Se tivéssemos tempo para estar treinando, ensaiando música, estaríamos fazendo isso aqui algo muito lindo. Mas um dia a gente até chega lá. Porém, o principal, o que mais nos chama a atenção é de sermos adoradores. Termos expressões de louvor que venha do profundo do nosso ser. Isto é o que nos interessa. E quando alguém, você vai ver isso em toda a Bíblia, você verá expressões de louvor fluindo quando alguém está no centro da vontade de Deus. Até com o rei Nabucodonosor, até com o rei Dario, que viu a grandeza de Deus. Quando alguém vê que realmente, caramba, é Deus. Dario, quando contemplou a grandeza de Deus, livrando Daniel da cova dos leões, ele ficou impactado. Falou, não há Deus como esse. Esse reconhecimento o colocou no centro da vontade de Deus. Olha as expressões dele. Se nós tivermos tempo, nós vamos ver hoje. Mas o que acontece é que nós não podemos permitir que a mecanização venha nos sufocar. Deus nos chamou como reis e sacerdotes, reino sacerdotal, e num reino sacerdotal é onde se vê a profunda adoração de Deus. Num reino sacerdotal se vê louvores a Deus. Davi confeccionou centenas de instrumentos musicais. Davi, quando tocava a harpa, demônios eram expulsos. Em Israel tinha um contingente imenso de pessoas para ficarem ensaiando música, não faziam mais nada eles eram sustentados do ministério de Israel, eles eram sustentados para ficar fazendo isso, compunham músicas, cuidavam dos instrumentos, criavam instrumentos, porque aonde Deus está tem que haver um sentimento de louvor, adoração perante esse Todo-Poderoso. E muita gente se permite mecanizar, não é um adorador 100% do seu dia. Tem pessoas que são adoradores. O camarada está trabalhando em cima do telhado, lá está ele cantando louvores, feliz da vida. Está trabalhando sei lá onde, de mecânico debaixo do carro, e está ele lá louvando a Deus. E sente aquele prazer, aquela alegria de estar abrindo a boca e glorificando o nome do Senhor. Tem gente que se deixa mecanizar e não percebe. Mas, irmãos, nós temos que ser sempre muito ativos, senão acabamos perdendo alguma coisa nessa caminhada. Algumas coisas podem passar desapercebidas. A igreja não é um lugar para dirigirmos-nos mecanicamente. Tem que arder no seu coração um desejo sobrenatural. Vou adorar o meu Deus em conjunto, porque é um projeto dele, mas não deixei de adorá-lo durante todo o dia, na intimidade do meu quarto, na minha caminhada com Jesus, no meu louvor particular, na minha expressão de adoração, mesmo que não hajam palavras nos meus lábios, mas eu sou um adorador. Eu sinto que o meu espírito clama, Abba, Pai. Mesmo que os meus lábios estejam cerrados, eu sinto a necessidade de adorar a Deus. Meu irmão, você sabe que nesse lugar aqui, eu sinto saudade dos hinos antigos, que glorificavam mais o nome de Deus. Eu sei que o que cantamos aqui é um mover do Espírito Santo. E como sei? Eu sei que o Espírito Santo tem mexido na estrutura do louvor das igrejas mundo afora, eu sei muito bem disso. Mas eu sinto
Saudade de certas expressões que usávamos em tempos mais antigos, quando o louvor ele era mais clássico. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus toda a glória. E ia embora por aí, só glorificando, expressões de adoração e adoração, em que nós sentíamos, estou adorando a Deus. E os louvores de hoje, embora seja um mover, Deus opera com os seus tempos e as suas estações, mas muitas vezes eu sinto saudade daquelas expressões de louvor que existiam antigamente. Cada um sente de um jeito, né? Então, Maria, quando ela cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Naquele momento ela aceitou o projeto de Deus, ela passou a estar no centro da vontade de Deus. Então o que flui dela? Adoração. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha, esse salmo que nós acabamos de ler, você viu as expressões? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí vem mostrando a sabedoria, a grandeza, como Deus fez os projetos para o sol, o caminho que Deus traçou para o sol. Aí depois no verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Um Deus tremendo desse, nós precisamos tomar cuidado para que o nosso caráter de adoração, a tendência real que tem que haver na vida de quem realmente é liberto, essa tendência real de adoração, que o mundo não nos arranque do altar de Deus. Para não estarmos caminhando para a igreja mecanicamente com aquele medo. Não, se eu não for na igreja, caramba, pode ser que eu vá para o inferno. Não, eu tenho que ir na igreja. Eu estou indo para a igreja, eu sou salvo, eu estou indo para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. E essa coisa mecânica, essa coisa de medo, onde não há um prazer real em louvar e engrandecer o nome do Senhor, é necessário tomar cuidado. Mais um pouquinho aí para frente, no capítulo 24, do Salmo 24, né? Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Lá estão as fileiras de anjos de um lado, as fileiras de anjos do outro. E os anjos perguntam um para os outros: quem é o Rei da Glória? E milhões de vozes: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Uma adoração incrível, uma adoração fantástica. Aonde Deus ouvir adoração ao seu nome, ele se fará manifesto.
E tem mais, enquanto estão adorando a Deus, ele não admite que uma adoração ao seu nome seja interrompida. Sou indestrutível enquanto estou adorando. Ele não admite. Se está fluindo louvor e glorificação ao seu nome de determinada fonte, ninguém interrompe aquilo. Ele não aceita. A sua soberania não admite que a adoração ao seu nome seja interrompida, porque para isso ele nos criou, para louvor e glória do seu santo nome. As expressões de louvor são tremendas, são contagiantes, e nós vamos pular lá para Daniel. Depois de Ezequiel, você acha aí o livro de Daniel antes de Oséias? No capítulo 4, a partir do verso 34. Daniel 4, 34 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu nos moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Expressão de adoração, quando lhe veio o quê? Está na punição, mas Deus lhe deu o entendimento de volta. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Quando ele reconhece a grandeza de Deus, ele abre os seus lábios em glorificação e adoração ao nome do Senhor. E tem mais, ele não foi restabelecido simplesmente ao seu reino, como diz aqui assim, a sua glória foi o quê? Aumentada. Quem louva e glorifica o nome do Senhor Jesus verdadeiramente vai ser exaltado e glorificado por ele. Nabucodonosor aqui diz: todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O reconhecimento tremendo do que era a própria vida dele. E aí ele diz: eu fui restabelecido ao meu reino, a minha glória foi aumentada. E ele diz: quando me veio o entendimento, eu abri a boca e eu glorifiquei a Deus. Temos entendimento? Temos compreensão? Já viu que nos locais de trabalho por aí, as pessoas são criticadas porque cantam? São criticadas porque louvam? Aqui dentro não pode cantar não. Quantos casos desses nós temos? Olha, é proibido cantar dentro do ônibus. É proibido cantar dentro do trem. É proibido cantar dentro das barcas. É proibido cantar em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você canta, Deus se manifesta para receber a sua adoração, para receber o seu louvor, e a presença de Deus incomoda muita gente. E eles não aceitam, tentam impedir a fonte da manifestação de Deus, que é a sua adoração. Aqui mais para frente ainda, Daniel no capítulo 6, no verso 25, diz:
Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o persa. Olha o reconhecimento. Quando se reconhece a grandeza de Deus, o que se faz? Expressões de louvor, expressões de adoração, expressões de reconhecimento de que o Senhor é Deus, o seu domínio é eterno. Aí ele diz assim: o ímpio, podemos assim dizer, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. E quantas vezes aqueles que andam de Bíblia na mão, os cristãos, não reconhecem esse domínio de Deus? Não reconhecem que tem que ter expressões de louvor? Quantas vezes o ir à igreja é algo mecânico? Quantas vezes não há um sentimento real de eu preciso adorar Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero engrandecer o meu Deus? Quantas vezes não reconhecemos as grandes obras que Deus fez por nós? Quantas vezes vimos toda a nossa geração ser varrida pelo tráfico, ser varrida pelas balas, e nós escaparmos como um tição tirado do meio do fogo, mas ao longo dos anos nós esquecemos e Deus não tem sido adorado. Quantas vezes olhamos para trás e vemos que os terreiros de macumba de onde nós saímos estão lá, as igrejas católicas de onde Deus nos resgatou estão lá, os templos de Satanás estão todos lá, e multidões da nossa geração estão envelhecendo e morrendo lá dentro, mas nós que fomos salvos ainda não aprendemos a adorar a Deus. Tem 1000 coisas importantes. Eu me preocupo com tudo, mas eu não me preocupo em adorar a Deus. Deixa para quando eu chegar lá no céu. Lá no céu eu vou adorar eternamente. Se Deus me resgatou agora, hoje eu já faço parte do seu reino, então eu vou louvar hoje, vou engrandecer hoje, vou adorar hoje. E tem mais, irmão. Adoração profunda é para quem é totalmente liberto. Quem ainda não foi totalmente liberto não tem esse sentimento de adoração. Quem ainda precisa se desprender de alguns elos, quem ainda precisa enterrar alguns pecados, quem ainda precisa de correção, não sente o espírito de profunda adoração. Esta é uma informação nova. E toda informação nova pode ser um caminho novo de seleção. Mas se você está ouvindo essa palavra, como eu sempre digo, é porque Deus ainda tem um projeto. O que o rei faz? O rei Dario escreveu a todo o domínio do seu reino. Ele diz: temam e tremam perante o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio não vai ter fim. Que expressão gloriosa! Mas esse homem nunca tinha ouvido nada antes sobre isso. A expressão brotou dele. Hoje nós estamos aqui repetindo o que ele disse, mas ele não está repetindo o que ninguém disse. Ele não conhecia nada, ele não conhecia pergaminho, ele não conhecia nada. Ele está declarando aquilo que ele realmente sente perante esse Deus que praticamente, pelo que vemos, passa a ser o seu Deus. Vai para o último livro da Bíblia, no capítulo 4 de Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 animais, 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Repara que o texto começa dizendo: depois destas coisas, e eis que estava aberta uma porta no céu, aí a voz dizia assim comigo: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ele foi arrebatado em espírito. Quando ele é arrebatado em espírito, o que é mostrado para ele? A cena de adoração. Olha, quando os 4 animais se manifestarem, etc., os anciãos vão pegar as suas coroas, vão colocar diante do trono, e olha, a declaração vai ser essa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E olha, isso aí vai ser eternamente, vai ser pela eternidade dos séculos sem fim. Vai haver uma declaração de que Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus preparou uma eternidade de louvor e adoração para o seu santo nome. E nós, se nós hoje trouxermos isso para uma realidade nas nossas vidas, nós estaremos tão seguros quanto os 24 anciãos, quanto todos os seres viventes que habitam ao redor do trono de Deus. O que nós precisamos é despertar um caráter de ser espiritual. O que nós precisamos é compreender que, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, Ele põe os seus olhos sobre nós e nós seremos indestrutíveis. Seremos firmes e constantes. Estamos lá, santo, santo, santo. Vem o câncer, o Senhor diz assim: nesse não. Santo, santo, santo. Vem a bala perdida, o Senhor diz: nesse não. Santo, santo, santo. Vem a AIDS, a transfusão de sangue, o Senhor diz: nesse não. Santo, santo, santo. Vem os demônios, o Senhor diz: nesse não. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem a esterilidade, o Senhor diz: santo, 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 nesse não. Aleluia. Aleluia. O louvor não será interrompido. A partir do momento que ele começa, ele não para mais.
Começou o louvor na tua vida? Não deixe parar. Não deixe parar. Uma vez eu estive numa rádio dessas que pensa que é evangélica. E eu falei assim, eu tenho 23 anos de caminhada ininterruptas com o evangelho. Quando eu falei ininterruptas, todos os falsos pastores abriram o olho arregalado para mim, porque todos eles interromperam a sua caminhada. Eu nunca, por isso fui lá ensinar para eles e dar lição para eles. Desde que o Senhor se manifestou a minha vida e eu reconheci, de lá para frente eu não parei mais, irmão. E eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu engrandeço o nome do Senhor. Eu tenho promessas que vocês sabem que às vezes eu repito aqui, mas eu adoro a Deus, eu sustento para Deus a adoração. Hoje eu tinha algo importante para fazer, eu estava me dirigindo para cá para cuidar das coisas da igreja e alguma coisa importante veio à minha memória e quando eu pensei em voltar, que eu dei meia volta, eu falei, não, primeiro Deus! E depois aconteceu outra coisa, quando eu ia fazer, eu falei, não, primeiro Deus! A Escritura diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quer ver Deus, irmão? Quer um milagre? Quer ver o engrandecimento ao nome santo do Senhor brotar da sua vida? Coloca Ele em primeiro lugar. Busca. Aqui em Apocalipse, no capítulo 7. No verso 9. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz: depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Quando Isaías, o filho de Amós, está lá de joelhos, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está ali no centro da vontade de Deus, buscando, ele está orando, ele está num projeto que Deus tinha para a sua vida. Ele tem uma visão e ele vê o céu aberto, e ele vê o trono do Todo-Poderoso, ele vê um santuário, e ele vê os serafins com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e os serafins diante do trono voando, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o que foi Isaías nas mãos do Senhor? Um homem que contempla uma adoração profunda dessa. Esse homem só pode ser o que ele foi, uma glória nas mãos do Todo-Poderoso. Deixa a adoração entrar na tua vida, irmão. Deixa a adoração ser permanente no teu ser. Deixa o teu entendimento compreender que você precisa adorar a Deus. O Senhor Jesus esteve nessa terra e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e o diabo o levou a um grande monte e mostrou a glória do mundo e os reinos e disse: tudo isso aí me foi entregue, tudo isso eu te dou se tu prostrado me adorares. Mas o Senhor disse: não está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Cuidado para que o diabo não roube a adoração.
tudo eu te darei, se tu prostrado me adorares. Adora a mim que eu te dou qualquer coisa. Ou seja, a adoração vale mais que todos os reinos da terra. O diabo não ia trocar por algo inferior, ele só ia trocar por algo superior. E o Senhor Jesus disse: não, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Mas não tem muita gente que já deixou que as riquezas da terra, que os reinos do mundo, que os títulos da terra roubem a adoração que deva ser dada a Deus? Muitos já não estão dando por aí, louvado seja Deus e glórias a mim. Muitos já não estão exaltando-se a si mesmo, esquecendo das grandes obras que o Senhor Deus nos tem feito, de tudo quanto Ele tem realizado. Quantos já não estão esquecendo essas coisas? Quantos já não abandonaram as suas expressões de louvor? Quantos já não estão se conduzindo mecanicamente para as igrejas? Quantos já não estão preocupados? Hoje eu não pude ler Bíblia porque eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. É o carro, é o trabalho, é o dinheiro, é a aplicação. Quantos já não abandonaram o louvor a Deus? Quantos já não se retiram mais para o seu canto para glorificar a Deus? E acham que isso é uma coisa banal? Não, meu irmão, se você está num canto glorificando a Deus, sabe o que está acontecendo? Os céus e a terra estão sendo ligados. Se você está louvando, Deus está dando ordem aos seus anjos para descerem ali junto de você, fazendo um arraial. Quando você está louvando, glorificando o nome do Senhor, você nunca está sozinho. Tem mais. Um templo que adora e louva a Deus, ele é adornado. Da onde flui o louvor de Deus, Deus adorna esse lugar. Deus engrandece esse lugar. Deus ornamenta este lugar, dali está fluindo a sua adoração, e a sua adoração não sai de qualquer lugar não, a adoração, a fonte de adoração a Deus, Deus ornamenta, Deus adorna, Deus engrandece. Quando Nabucodonosor exaltou o nome do Senhor, ele disse que a sua glória foi aumentada. Irmão, quer ver as coisas mudarem na sua vida? Essa é mais uma fórmula. Adora a Deus. Adora. Você verá as coisas acontecerem na sua vida. Você vai ver as coisas sucederem de forma que você não vai entender. Mas por que tudo mudou? É porque você está adorando a Deus. Quem adora a Deus não é jogado num leito de hospital. Porque quem está enfermo muitas vezes não consegue nem louvar a Deus. Fica tão mal em cima de um leito que não consegue sequer engrandecer o nome do Senhor. Quem não sabe disso, que a enfermidade tira de nós todas as forças? Então, meu irmão, antes que ela chegue, louve a Deus para que ela não consiga chegar. Glorifica a Deus, que hoje caia sobre nós um profundo espírito de adoração. Que nós possamos ter um sentimento de adoradores. Afinal de contas, o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo e disse o seguinte: Deus está procurando empresários para investir na sua obra. Foi isso que ele disse. Deus está procurando gente forte para carregar os tijolos da sua obra. Deus está procurando gente inteligente. Deus está procurando gente habilidosa na espada. Não, o Senhor Jesus disse: Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Senhor, devemos adorar em Samaria, devemos adorar em Betel. Em qual monte devemos adorar? Eu estou vendo que tu és profeta. Mulher, chegou a hora, nem no monte, nem no vale, nem em canto algum, mas em espírito e em verdade. Então, meu irmão, como vai a nossa adoração? Queremos ver Deus, mas existem caminhos para chegarmos até Deus.
Os caminhos são complexos e por isso muita gente não consegue chegar muito bem até o fim. Porque acha que é muito simples. Não, eu estou andando na palavra. Tá? Em que sentido? A palavra diz que você também tem que ser um verdadeiro adorador. Não é só pregar. Não é só orar. Mas é também adorar. Não é só curar enfermos. Não é só expulsar demônio. É também adorar. Esse complexo que as pessoas começam em um degrau e não entendem que tem que ocupar outros degraus, é isso que tem destruído muitas pessoas, que começam muito bem, mas depois acabam se perdendo ao longo dos anos, ao longo da caminhada. Então, concluímos dizendo assim, que o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor.